Oi, gente. Hoje eu estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Vocês viram nos grupos da escola que a gente lançou um concurso de literatura. A ideia é você produzir o seu texto, nós vamos passar algumas orientações de prazos, de como produzir o texto, e você vai mandando, e nós, que já montamos uma equipe junto com os professores de língua portuguesa e os professores da biblioteca, vocês vão mandando o texto para a gente poder ir consertando e ajudando, trabalhando o texto até ele ficar pronto para ir no livro. A ideia é lançar um livro. O livro virtual já é certeza que vamos fazer. Agora, a ideia maior é lançar um livro impresso, igual esse aqui, ó. Ok? Então, um livro feito numa editora. Cada texto produzido vem aí o nome, a foto, ok? Olha que legal. Aí você vem com o seu texto, com a sua foto e com o título do seu trabalho. Então, se você está com vontade de virar escritor, se está com vontade de participar de um livro, a hora é agora. Agora eu vou passar para vocês as orientações como proceder. Bom, primeiramente vocês estão vendo aí o nome do projeto, né? Oficina de Jovens Escritores. Agora nós vamos falar um pouquinho, tá aí o cartaz. O cartaz está fazendo para você um convite para criar história, tornar-se um escritor, soltar a sua imaginação. Como você vai produzir esse texto? A gente quer um texto dentro dessas situações. Bom, contos ou crônicas. Primeiramente, o que é um conto? Lê comigo aí. É um ato de contar uma história, ou seja, narrar. Em prosa, é uma pequena história com poucos personagens. Conto não tem muita gente, não. Ao escrever, é necessário você manter a concisão, a precisão e a profundidade. Conto não pode ser uma simples narrativa. É preciso que o final seja forte, produza uma euforia, uma excitação, um impacto no leitor. Portanto, uma história curta e emocionante com um final que surpreende o leitor. Isso é um conto, ok? Você pode fazer também uma crônica. A crônica, ela se utiliza dos acontecimentos diários para compor a narrativa. O cronista, ele acrescenta aos fatos reais de sua narrativa pitadas de ficção e fantasia, podendo, em certos textos, acrescentar a crítica como um ponto mais alto do texto. Então, a crônica ela tem essa característica das coisas que estão acontecendo no dia a dia, que estão acontecendo com você, ao seu redor. Você pode também fazer uma mistura dos dois. Eu, quando escrevo, eu não fico muito preocupado se eu estou escrevendo conto ou crônica. Se eu vou pôr personagem ou se eu não vou colocar personagem. Eu vou escrever do meu texto. Eu coloco personagens e, à medida que eu coloco personagens, eu coloco também sentimentos, emoções e fatos corriqueiros do dia a dia que são características da crônica. Ok? Bom, próximos, os elementos textuais. Um texto não necessariamente precisa ter todos, mas para ficar um bom texto você pode fazer dentro desse esqueminha aqui. Ó. Primeiro, personagens. Pessoas. Você pensa primeiro numa história, numa ideia. A partir dessa ideia, você cria quem vai ser o personagem ou os personagens principais. Quem serão eles? Aí você dá nome, você dá características físicas, alto, magro, loiro, moreno, do seu jeito, ok? Você vai criar. A história, a narrativa, ela precisa se passar dentro de um lugar. O lugar é o cenário. Onde é? É numa cidade? É na sala de aula? É na sua casa? É na rua? É no Brasil? É em outro lugar? Você cria o seu cenário. O bom de você ser escritor é que você pode criar, você pode inventar o lugar que você quiser. Vale sua imaginação. O contexto histórico. Isso é um elemento mais técnico, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, eu, como escrevo histórias mais do passado, então eu não posso, por exemplo, escrever que ela usou um celular, porque não existia. Né? Eu não posso, por exemplo, colocar uma pessoa com um determinado tipo de pensamento muito moderno num período passado. Ou também colocar uma pessoa com a ideia da Idade Média vivendo nos dias de hoje. Então a gente tem que pensar um pouquinho. Que época que passa essa história? A história está se passando no momento atual? A proposta é falar um pouco sobre essa questão de como está a vida nesse momento. Então, se você quiser fazer um texto evocando um outro tempo, aí você tem que ter essa coerência com o tempo, né? Com a história, com a época que você escreveu. Certo? E outra coisa é o contexto espacial. O que é isso? É o espaço. Se você está falando de uma sala, se você está falando de uma cidade, você vai contextualizar esse espaço, tá certo? Você não vai, por exemplo, colocar neve numa história que se passa em Divinópolis. Por exemplo, amanheceu nevando muito frio, Divinópolis estava... Não dá, né, gente? Então, essa questão do contexto espacial que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, aí vem a história em si. Primeiro passo. Segue aí comigo as instruções. Primeiro passo, pensar a história, uma situação, uma pessoa, ou mais de uma.
pode ser algo real. Pode ser algo que você viu na sua rua, no seu bairro, ou que você tenha visto em algum lugar, ou que você tenha ouvido alguém contar. Pode ser uma história real, mas pode também não ser. Você pode criar. Você pode partir, por exemplo, de uma história real, de um momento real e criar em cima dela uma ficção. Criar personagens, essas coisas, certo? Segundo passo, definir o tempo. A proposta do concurso é trabalhar o tempo da pandemia, esse tempo agora. Então está mais ou menos pronto, é um tempo moderno. Você pode dar outras situações dentro do seu texto que você vá para um espaço do passado, ou quem sabe do futuro, alguém pensando os dias de hoje, que é também uma boa ideia, alguém do futuro imaginando como tinha sido viver hoje, certo? Terceiro passo, definir o lugar ou lugares. Como eu já falei para vocês, é na sala de aula, é na escola, é na sua casa, na sua rua, no bairro, é num outro lugar. O importante é que você conheça o lugar, pelo menos nesse primeiro momento. Porque se você escreve um texto como cenário, um lugar que você nunca viu, que você não conhece, fica meio incoerente. Ou você pode também criar o seu lugar. Inventa uma cidade do seu jeito, um espaço. Aí não tem problema, você pode inventar o que você quiser. O lugar é seu, tá? Quarto passo, partir para a narrativa em si. Aí você sai da realidade e cria todo um enredo, uma história ao redor daquele ponto inicial. Dependendo do lugar, das pessoas, você vai começar a criar. Lembre-se que a história é sua, você vai criar o que você quiser. Os personagens, o tipo que eles são, como eles pensam, como eles agem, tá certo? Não esquece disso não. E um outro elemento que você vai colocar também é o tempo, o clima, o lugar, como que estava esse dia. Encontrei-me com a pessoa, estava chovendo, estava com frio. Esses elementos, eles ajudam o leitor a situar-se dentro do seu espaço, ok? Prosseguindo. Personagens. É a parte mais fácil. E é a parte mais boa também de inventar. Você pode criar o que você quiser. Imagine personagens para a sua história. Pelo menos 3, entre os principais. E crie uma pequena frase sobre ele ou sobre ela. Por exemplo, Júnior é um menino travesso que na escola gosta de fazer muita bagunça, por exemplo. Ou Maria é uma mulher que mora na minha rua, ela é silente, ela quase não fala, ela é misteriosa. Você pode criar uma frase para você ter uma ideia de como você vai conduzindo a história, tá bom? Lembrando que isso aqui são apenas dicas, você pode fazer do seu jeito, ok? Traça um perfil físico, alta, magra, gorda, morena, loira. Perfil físico para essa pessoa. Relacione com o espaço histórico geográfico, né? Você não vai falar, por exemplo, meu colega de sala chegou de sobretudo com um chapéu, porque isso não faz parte do nosso contexto histórico. Ninguém usa esse tipo de roupa. Assim como você não pode, por exemplo, escrever lá na Grécia Antiga ele estava com um tênis azul. Não existe isso. Então você tem que contextualizar o espaço histórico geográfico, certo? Estava com uma blusa de frio muito forte enquanto o sol brilhava. Não dá, né, gente? O espaço geográfico também precisa estar contextualizado. Se está calor, uma roupa mais leve. Coisas bem simples, mas que às vezes na hora de escrever a gente acaba criando histórias e complica um pouquinho mais, certo? Cria um perfil psicológico. O que é um perfil psicológico? É uma pessoa boa, ele é uma pessoa ruim, uma pessoa vingativa, uma pessoa falsa, uma pessoa verdadeira. Um perfil psicológico, como é a mente desse personagem. Importante, eu uso sempre, anotar num cantinho essas características do personagem para você não ter que refazer a leitura toda vez que você for continuar. Você está escrevendo a história, parou, cansou, vou deixar para amanhã, vou pensar em alguma coisa. Aí você vai retomar. Como que chama o personagem mesmo? Como que ele é? Aí você tem que estar voltando, lendo a história. Você pode criar, anota num cantinho os nomes e as características de cada um, ok? É uma boa dica. Continuando. Dicas preciosas. Bom, essas dicas fui eu que elaborei, tá, pessoal? Você pode encontrar outras aí, são algumas ideias. Fuja do óbvio. O que é o óbvio? O que todo mundo já faz, o que todo mundo comenta. Né? Pense diferente do que todo mundo imaginaria. Pense algo inusitado. Um final que ninguém espere. O final das histórias são muito importantes. Você criar um final assim, você conduz a história de uma forma a pensar que todo mundo vai imaginar o final. E no final você muda tudo, tá? É interessante. Vá narrando de forma que todos pensem no final comum e mude tudo, saia do normal. Mais ou menos igual aqueles filmes que a gente assiste, não sei se vocês já perceberam, deve ter percebido obviamente. A gente vê um filme, por exemplo, de um crime. Aí durante o filme você vai vendo, ou o livro que você vai lendo, não, fulano que matou, foi fulano que fez. Aí no final dá aquela reviravolta, sabe? Que você pensa, não, era isso. Então essa reviravolta, ela é gostosa de fazer. Você pode ter uma perspicácia e fazer isso no seu texto.
Os diálogos, se você for escrever contos principalmente. Diálogos, neles você deixará as características psicológicas do seu personagem aparecer. Lembre-se, ele é uma criação sua. O personagem foi você que criou. Ele não pode ser bom no momento e depois ser ruim no outro. Isso não existe. Você é uma pessoa bipolar. Então você vai criando os seus personagens e no diálogo, os personagens conversando uns com os outros, você pode deixar essas características transparecer, ok? Anote ideias. Não tenha pressa de fazer o seu texto. Nossa, tem que fazer agora e entregar hoje. Não. Escreve um pouco, pensa, observa, anote ideias. Imagine esse lugar que você, esse cenário que você criou e vai imaginando coisas. Você pode, de repente, passar pela rua e ver alguma coisa. Não, podia fazer isso no meu texto. Ou então você vê alguma coisa na TV, lê num livro. Ah, isso fica legal naquele personagem que eu criei, ok? Vai anotando, porque a gente esquece. A gente esquece mesmo, tá? E releia. Veja se não há incoerência do tipo idade do personagem, relação espacial psicológica, etc. Às vezes você cria um personagem que faz certas coisas, mas que não está adequado àquela idade, tá certo? Vou dar alguns exemplos aí, acompanhe comigo aí na tela. Por exemplo, Júnior chegou de um mês de férias da Europa e encontrou-se com seu amigo. E aí? Ele vai contar das férias, o amigo tem alguma coisa para contar, como que foi, como que deixou de ser, o que ele sentiu. Okay? O sentimento é muito bom da gente colocar no texto. Outro exemplo, Maria é uma estagiária que ganhou uma promoção da Viagem dos Sonhos, mas ela não pode ir porque o pai não deixa. Não, obviamente essa Maria aqui é menor de idade, né? Porque se ela fosse maior, tchau, pai, eu tô indo, não quero nem saber. Então você pode, o que essa Maria sentiu? Como que ela vai fazer para persuadir o pai? É uma ideia. Não precisa copiar essas aqui não, tá pessoal? Que são ideias minhas, tá bom? Um outro exemplo para a gente terminar aqui, essa parte. Walter, por exemplo, é um desempregado, está mais de um ano e recebeu uma proposta de emprego de um poderoso homem. Ele é apaixonado pela filha dele, a filha do patrão. Mas o pai não pode nem sonhar. E aí, aceita o emprego ou não? Risco de perder ou não? Então são ideias que você pode ir pensando e você vai julgando no seu texto. O que mais que nós temos aqui? Vou pular esses exemplos porque nós temos aí outros exemplos para depois. Definindo. Após definir o seu personagem principal, cria uma pequena história ao redor dele, elementos facilitadores e dificultadores, para você ter uma história, porque senão tudo se resolve muito rapidinho no seu texto, ou então se desanda com o texto, certo? Defina outros personagens ao redor deste principal. Pais, irmãos, amigos, rivais, colaboradores, colegas de trabalho, alguém que vai cruzar o seu caminho, lembrando sempre que a história é sua. Você vai fazer esse processo de criação. É você que vai definir quem é quem e quem está vivendo ao redor dele. Ok? Defina um início e imagine. A princípio, imagine um fim para a sua história. Aí, enquanto você vai escrevendo, claro que você pode ir mudando a partir do momento que você escreve, da forma que você quiser. Aí eu planejei fazer uma história tal que ia terminar com ele indo embora da cidade, né? Desistindo. Não sei, eu posso no meio do caminho mudar. Mas você tem que ter um certo norte. Vai pensando um pouquinho em como você queria esse final da história. Mas à medida que você for escrevendo, você vai ver que novas ideias vão surgindo, ok? Tem mais alguma coisa aqui? Crie espaços, solte a sua imaginação, mas não fuja da lógica da sua história, ok? Caso queira mudar o cenário, mude a lógica. Cuidado com incoerências, aquilo que eu falei. Neve em Divinópolis, não tem, é incoerente, não faz parte da lógica da história. Né? Você pode criar, por exemplo, uma tempestade tropical que só acontece na linha do Equador, que não dá. Você pode criar, por exemplo, outras ideias que não fazem parte do seu cotidiano, do lugar onde você está escrevendo, tá bom? Tenha um pouquinho de cuidado com isso. Mas à medida que você for mandando o texto, nós vamos fazendo essas observações e pedindo você para refazer se for o caso. Bom, uma dica que eu uso aqui em casa, quando eu vou escrever, nem sempre, feche os olhos, ouça uma música suave que ajuda a elevar um pouco a imaginação e sinta que você está naquele lugar da história que você está escrevendo. Aí você tenta se aproximar, certo? Desse espaço. Inclusive fisicamente, imagina o espaço que você criou, o cenário que você criou. Imagina você lá. Como você iria sentir, como você iria reagir, ok? Tem mais? Tem. Agora os prazos. Vamos lá. Tem tempo. Envie o texto. Você vai enviar para quem? Você pode enviar para mim ou para o professor de português da sua sala, não tem problema não. Nós criamos já entre nós um grupinho que nós estamos compartilhando as informações, certo? Dos textos que vão chegando. Então você pode mandar para qualquer um deles, tá bom? Ou para o Tadeu, ou para a Thaís, e pode mandar para a Soraya também, professora de biblioteca, que está no grupo também.
nós iremos conversar com vocês sobre ele e o texto, tá? Indicar melhorias. Feito isso, nós vamos contribuir até que o texto fique pronto para ser publicado. Lembre-se que você está escrevendo um texto, aliás, para ser colocado no livro. Então, não é um textozinho de 5 linhas. Não é um texto assim muito simples, então você vai fazer um pouco mais elaborado. E nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Você quer ser um escritor, quer aparecer no livro com a sua foto, vai ficar bacana, mas você precisa elaborar um texto melhor. Nós estamos aqui para ajudar vocês nisso, tá? Prazo para você enviar o seu texto é até 31 de julho, certo? Você não precisa enviar agora. Se você quiser enviar, olha, eu fiz esse rascunho, esse esboço aqui. O que eu posso melhorar? Me dá uma dica, me dá uma ajuda. Onde eu posso mexer aqui, certo? E se você puder enviar o texto digitado, é melhor, tá bom? Se você puder digitar, mandar, pede um e-mail ou manda o arquivo lá no WhatsApp, não tem problema não, certo? E aí a gente vai terminando os textos com vocês e depois do dia 31 de julho a gente começa a trabalhar texto por texto com calma para a gente poder publicar, montar o livro. Isso leva um tempinho, tá, pessoal? Montar o livro e tal, montar a capa. O vídeo ficou grande. Espero que vocês tenham interesse de participar, gostem da ideia, da proposta. Qualquer dúvida, pode chamar qualquer um de nós no particular que a gente esclarece as dúvidas, tá bom? Grande abraço para vocês, estamos esperando vocês mandarem o texto. Pode mandar as ideias se vocês quiserem. Não, eu quero mandar só ideias. Você acha que, como eu coloquei aqui algumas ideias, né, do Júnior, da Maria, você acha que essa ideia dá uma história bacana? A gente fala, beleza. O interessante é a gente falar um pouco desse contexto onde nós estamos vivendo agora na pandemia. É bom você situar nesse momento, nessas questões. Mas pode soltar a sua imaginação, tá bom? Grande abraço, estou esperando o texto de vocês. Tchau.